Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos, voltando, né? Depois de alguns dias de férias, algumas semanas, e voltando aí com muita gratidão, com muito amor no coração. Eu espero que essa mensagem faça algum sentido para vocês e que a gente possa nos reconectar sempre ao nosso centro. Vamos dar início? Hoje a lição é de número 35 e chama Paraíso Perdido. Olha que bonito. Não é necessário buscar fora. Não é preciso esperar que alguém nos diga, siga por este ou por aquele caminho. Assevera Paulo de Tarso que virá um momento existencial em que perceberemos que as leis divinas estão impressas em nós. Por isso escreveu aos Hebreus: colocarei minhas leis na sua mente e as inscreverei no seu coração. Então, nessas nossas buscas, muitas vezes exteriores, né, espera de algo ou de alguém que vá nos resgatar ou modificar a nossa vida, muitas vezes a espera de boas condições financeiras ou de alguma outra coisa externa, né? A gente passa a vida atrás dessas circunstâncias exteriores como se isso fosse nos preencher. E a grande verdade é que não, né? No final das contas, o que importa mesmo é esse, como ele diz ali, esse paraíso interior que a gente vai construindo. E a partir de ter esse centro bem firmado, de entendermos que somos mesmos esses espíritos imortais em passagem aqui na Terra e que já estivemos tantas outras vezes, é como se a gente tivesse essa bússola interior mais firme. Então não precisasse tanto dessas indicações de caminhos exteriores, mesmo daquelas pessoas que a gente mais ama. E muitas vezes não é que o conselho seja ruim, mas é que muitas das vezes as nossas respostas mesmo existenciais, muitas vezes não vão coincidir com aquelas pessoas que a gente mais convive ou divide ali com tanto amor, com tanto carinho a nossa jornada existencial. Então, ganha essa autonomia espiritual de que sabemos que é importante, né, a opinião alheia, mas que nós como seres imortais, temos bem firmado isso dentro de nós, onde a gente quer chegar, quem a gente realmente deseja ser. Isso pulsa firmemente dentro de nós todos os dias. Então, é buscar essa bússola que está aí, que existe e que muitas vezes está soterrada dentro de tantos interesses exteriores que, se a gente for perceber, pouco vai realmente agregar e modificar, de fato, a nossa vida como ser imortal. Colocarei minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Então tá ali, pulsando no nosso coração, tá ali inscrito na nossa mente de algum modo também, né? Então é fazer essa busca interior, muito mais do que essa busca constante fora, interiorizar, sentar, aquietar sobretudo, né? E poder então enxergar com os olhos da alma o que existe já dentro de nós. Para que esperarmos que os outros nos digam e ensinem o que está inscrito dentro de nós? Basta despertarmos para essa verdade e não desviarmos a atenção para fora, apenas observarmos atentamente a voz sapiencial da própria alma. Então, ainda somos, né, raros, aqueles que têm essa busca mais interior mesmo, porque é difícil. A gente percebe que o mundo tem muitas vozes, muitos chamados, e se a gente não tem essa bússola muito bem firmada dentro de nós para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, é normal que as circunstâncias exteriores, ao se modificarem, a gente acabe sendo levado por elas, como essa folhinha mesmo ao vento, que hoje está aqui, mas amanhã não está mais. Um dia nos tornaremos traduções vivas das leis naturais ou divinas na Terra. E olha que coisa bonita que tem, né? Dentro dessa própria frase aqui. Um dia nós seremos as próprias leis. Porque no final das contas, se hoje, muitas das vezes, né, algo que nos acontece que nos é ruim, se a gente para ver a longo prazo, né, muitas das coisas que nos aconteceram ali no passado, que foram algo que muito provavelmente a gente não faria por escolha própria, mas ao olhar para hoje, falar que bom que aquilo me aconteceu, porque me fez chegar até aqui, né? Ou seja, como se fosse a lei divina agindo, muitas vezes contra a nossa própria vontade, mas ao longo do tempo, mais entendidos do que é a realidade, do que é de verdade a vida, do que são de verdade os desafios, a gente vai com
cumprindo mais espontaneamente essas leis divinas, porque, na verdade, a vida é isso, né? Esse cumprir as leis divinas e eternas que residem dentro de nós, que estão aí na natureza, e que muitas vezes é para nós ainda o caminho mais árduo, o caminho ainda difícil, mas um dia a gente vai se tornar a tradução viva disso, né? De todas essas leis, porque estaremos as cumprindo espontaneamente. Enquanto isso não acontece, que a gente possa, nos momentos mais desafiadores, quando não forem as nossas escolhas espontâneas, forem muitas vezes o que a vida escolhe por nós, né? Mas que a gente perceba, existe essa beleza, e no final das contas, se a gente tiver esses olhos de ver, a gente vai perceber, foi muito melhor. Foi muito melhor. Eu não saberia escolher dessa forma, mas que bom que as coisas se desenvolveram desse jeito. Quando deixamos de lado o nosso verdadeiro âmago, esquecemos quem somos realmente e passamos a viver distanciados de onde saímos, a casa paterna, perdidos, porque fomos expulsos do paraíso, ou seja, separados da essência divinal. Então, compreender essa expulsão do paraíso como essa expulsão mesmo, essa separação da nossa essência divinal, né? Olha que curioso, né? Então, a lição que já começa como paraíso perdido nos dá essa noção de que muitas vezes a gente está muito afastado do nosso interior e, portanto, muito afastado dessa essência divina que reside dentro de cada um de nós. Então, que a gente faça esse resgate mesmo, que a partir desse resgate interior profundo, as opiniões e as críticas dos outros muitas vezes não vão ter o peso que ainda tem sobre nós, muitas vezes as escolhas de caminho que são tão importantes para um espírito, a gente já vai ter mais autonomia para fazer essas escolhas e não se importar tanto com o que as pessoas julgam que é o mais correto, se a gente sabe que aquilo profundamente é o que nutre o nosso coração. Então, aí ganhando mesmo essa fortaleza interior. E muitas vezes a gente passa, se não só uma vida, tantas outras, nessas buscas desenfreadas de coisas exteriores que no final das contas vão dar em desilusão, porque não preenchem mesmo, né? Muitas vezes a gente vai perceber tudo isso por experiência própria mesmo, por esgotamento ali de patamar evolutivo necessitando viver aquela experiência. Mas não é preciso, né? Que a gente se volte para esse nosso interior e faça as buscas necessárias para encontrar esse ser grandioso que reside dentro de cada um de nós, e reside. Vivemos adormecidos, sem a consciência clara de quem somos, o que e por que fazemos as coisas. Vivemos arrastados pelos instintos, praticamente inconscientes, apartados do eu, essência que preside nossa vida interna e externa. Nesse adormecimento mesmo, né? E numa massificação, que é o que a gente vive, nesse automatismo, que se a gente não tiver realmente um cuidado de olhar, a gente é levado pelas opiniões dos outros, mas também pelas escolhas dos outros, começa a tomar atitudes, ter pensamentos que a gente não sabe de onde veio, nem para onde vai, se isso vai construir. Então, muito mais, né, a lição toda mostrando desse tomar as rédeas da própria vida mesmo, seja em forma de escolha, seja em forma de pensamento, e questionar, né, por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Por que eu escolho fazer tal coisa e não outra? Por que de fato essas ainda são as minhas tendências? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer, né? Por que eu faço isso sempre? Por que é dessa forma que eu vou construindo as coisas desde sempre? Mudar, né? E para a gente mudar, a gente precisa ter consciência de que a gente faz aquilo. Então, por isso a necessidade da gente interiorizar profundamente, né? As nossas necessidades, onde a gente quer chegar, de ter essa base um pouco mais sólida, para a partir de então as perguntas ficarem um pouco mais facilitadas, né? Olha, por que eu estou fazendo isso? Se é essa pessoa que eu quero ser, se é esse ser que eu me proponho a ser, então essa escolha é melhor do que aquela outra. Então já fica um pouco mais fácil, né? Eis algumas perguntas e respostas, subprodutos das nossas experiências e reflexões no decurso das nossas meditações, retiradas do paraíso perdido, durante o silêncio absoluto da mente. Essas ideias, entretanto, não devem ser acolhidas como preceitos superiores para todas as pessoas, pois não temos a pretensão de ditar máximas nem impor os nossos pontos de vista. Nosso objetivo é unicamente
expor o singelo resultado das nossas considerações reflexivas. E a partir de agora ele vai fazer um elenco de algumas ideias que ele considera, de algumas respostas, né, de perguntas e respostas que ele considera bonitas, né, que ele considera essenciais ali para a vida que a gente quer viver. E já de uma humildade muito grande, porque ele fala, né? Não devem ser acolhidas como preceitos superiores para todo. Essas são as respostas para as perguntas que eu me fiz e que vêm profundamente das minhas reflexões, mas não sou o dono da verdade. Então, é sim fruto dessa minha essência divina, dessas reflexões que eu fiz, né? E é o que ele comenta ali, mas de forma alguma a verdade absoluta. Então, que bonito, né? Então ele começa. Aqui estão elas. O grande orientador, a voz da própria alma. Então, em vez das vozes exteriores que nos chamam para esse ou para aquele caminho, que nos indicam que essa é a melhor escolha ou não, a voz da própria alma. Então, mais do que ficar fixados no que as pessoas estão fazendo, sendo, se tornando, é quem eu quero ser, aonde eu quero chegar, quem eu quero me tornar, a voz da minha própria alma, né? A religiosidade, um valor que não tem preço. Então, não é religião, né? Essa religiosidade, que é esse religare, isso que me conecta com a minha essência divina, né? Ali da própria raiz da palavra, de, né, reunir, de religar, que é me ligar a essa minha essência divina, me ligar a essa essência divina que também está no outro, e, sobretudo, me ligar a Deus, né? Então, fazer essa religação, um valor que não tem preço, porque a vida passa a ser diferente, né? Um enigma a ser desvendado, a própria existência. Então, veja, se os nossos esforços e o nosso tempo fosse concentrado em tentar entender a nossa própria existência e quem nós somos, quão mais bonito a gente seria nessa busca interior de procurar ler o livro da nossa vida, porque veja, a gente não está só agora vivendo essa vida, nós somos frutos de tantas outras, herdeiros de tantas outras vidas. Então, ter uma curiosidade mesmo genuína, né, por esse ser que está se moldando, que está existindo, que está crescendo, que está evoluindo, muitas vezes a passos pequenos, né, mas ter essa curiosidade genuína e, sobretudo, entender o nosso valor grandioso, né? Então, deixar o fora, né? Não que o fora não seja importante, não que as coisas materiais não tenham o seu valor, não é isso. Mas olhar profundamente, dar valor a esse ser único que reside dentro de cada um de nós, e inclusive o fora, vai ser muito melhor, né? As nossas conexões, as pessoas que a gente vai atrair, as oportunidades que nos vão chegar vão ser modificadas, porque a partir de modificar quem nós somos, de entendermos a grandiosidade, a preciosidade, o valor que a gente tem, então o exterior também se modifica, não é? O pior empecilho, não agir com naturalidade. E Hamed, ele tem essa tendência mesmo de tentar desenvolver em nós, tentar mostrar a beleza dessa nossa autenticidade, né? Então, o pior empecilho, não agir com naturalidade. E se a gente quer, né, fazer o que todo mundo faz, ser o que todo mundo é, veja, essa naturalidade não vai existir, porque seres humanos que somos únicos, irrepetíveis, não tem um ser humano como outro, as suas tendências são diferentes, os seus interesses, e tudo isso fruto dessas grandes eras que a gente passou em desenvolver muitos talentos. Então, é entender assim, os talentos que residem dentro de mim são suficientes e importantes. E é claro que eu estou sempre aprimorando, que eu posso ganhar sempre novas habilidades, mas já perceber a grandiosidade disso que reside dentro de nós. E aí sim, né? Mostrar essa naturalidade nossa ao mundo, essa autenticidade nossa, essa nossa marca, que é só nossa, né? E que não é melhor e que não é pior que de ninguém. Isso é a nossa marca, né? O melhor dia para mudar hoje, né? E isso também é muito bonito, porque muitas vezes a gente está ali muito fixado no passado, arrependido, culpado das coisas que aconteceu, ou então muito lá na frente, ansioso pelo porvir, porque o que a gente percebe no presente não parece tão importante, não parece tão bom, mas não. Né? Semeando no hoje, plantando no hoje, que daqui a pouco a gente colhe. Mas o mais importante, o instante mais oportuno para as mudanças, hoje. E tem uma mensagem do Emmanuel, do Fonte Viva, que se denomina Renasce Agora, e ele fala, né?
dessas oportunidades que nos são dadas, 365 oportunidades que nos são dadas a cada dia. Se a gente vivesse cada dia como se fosse, esse é mais um dia da minha existência em que eu posso mudar completamente a minha vida. E ir mesmo com essa ideia, hoje é o dia em que eu posso e vou mudar a minha vida. E todos os dias pensar isso. E é claro que nem todos os dias a gente tem esse ânimo, mas só de saber que a gente pode sim, que a gente tem esse poder de modificar a nossa trajetória, de reformular caminhos, de recomeçar, que bonito é, e que a gente guarde profundamente essa esperança, porque ela é real, né? O único fracasso, aquele com o qual nada se aprende. Então, se você está aí vivenciando algum erro, alguma experiência mais infeliz, que muitas vezes você ainda se culpa, entenda uma coisa, aprenda, né? Pensar assim, o que eu posso extrair a partir disso que eu vivenciei, a partir disso que eu escolhi, que muitas vezes não foi muito feliz, né? Poderia ter feito diferente, né? Uma série de coisas que a gente se pergunta, mas é pensar assim, o único fracasso é aquele com o qual a gente nada aprende, então que isso vire aprendizado, porque no final das contas, muitas vezes é através mesmo de uma circunstância mais desafiadora ou de uma escolha mais ruim, que a gente remodela a nossa vida. Claro, se a gente soube extrair isso também, porque muitas vezes a gente está ali chafurdado no erro e o comete infinitamente. Então, não basta uma vez, estar ali na 10ª vez fazendo a mesma coisa, não é isso, né? Mas entender que mesmo em uma situação que a gente observe que não foi a melhor, se a gente soube extrair a lição, o aprendizado necessário, a gente remodela a nossa vida, a gente recapitula a nossa rota, fala, olha, findou essa experiência, esse ciclo, a partir de agora eu recomeço. E isso para trajetórias de grandes espíritos mesmo, se a gente for observar Paulo, né? Quantas escolhas infelizes, mas o quanto numa mesma vida foi capaz de remodelar, né? E dar essa guinada espiritual. Então, entenda, é muito mais do que aquilo que nos acontece, a forma como a gente olha e o que a gente escolhe aprender a partir daquilo, e quais são as escolhas que a gente vai fazer a partir de então, né? Mais perigoso de todos os erros, querer acertar sempre, porque também nós somos esse fruto, né, dessas escolhas certas e erradas. E a nossa vida, ela é cheia dessas escolhas. Muitas vezes a gente não percebe que está escolhendo, mas ainda assim é uma escolha. Então, muitas vezes a gente faz mesmo escolhas inconscientes. E temos as escolhas acertadas, mas temos aquelas que a gente realmente não acertou. Então, querer acertar sempre o mais perigoso dos erros. Somos seres falíveis e tá tudo certo. Estamos vivendo um momento evolutivo mais correto, mas que a gente sempre guarde essa boa intenção, essa boa vontade, a melhor das intenções de crescer. E a partir daí as nossas escolhas vão ser mais acertadas, sim, mas eventualmente a gente vai errar. O egoísmo, estado natural e transitório dos seres humanos. Eu achei bonito, bonito. Estado natural e transitório, ou seja, o egoísmo ele faz parte do nosso processo evolutivo, né, de se desenvolver, de se individualizar como ser humano, desse ser único, mas ao mesmo tempo transitório, né, faz parte desse momento evolutivo sim, mas que a gente vá todos os dias matando um pouquinho dentro de nós esse nosso egoísmo que muitas vezes é absoluto, é reinante, completo dentro de nós, né, é transitório. E a entender que para que isso de fato se torne transitório, a gente precisa criar os mecanismos e treinar a nossa mente e treinar as nossas atitudes para sermos mais altruístas mesmo, mais generosos, né? Ou seja, é natural sim, mas é transitório. E como toda coisa transitória, essa ponte entre o que a gente é para onde a gente quer chegar, a gente precisa treinar, porque a gente não vai nascer pronto, né? As habilidades se criam, a gente se transforma. E para isso a gente precisa de treino, né? Mais generoso dos sentimentos, o auto-perdão. E esse eu também acho muito bonito, porque é como se fosse uma medida, né? Se eu uso esse auto-perdão para a minha própria vida, para o meu próprio ser, é uma medida que eu uso em geral para as coisas e para as pessoas também. Então, se sou capaz de me perdoar,
com uma melhor qualidade, de uma forma sincera, eu também vou entender que o outro tem as mesmas dificuldades que eu. Então, quando erra, tenho inclusive uma maior compaixão. Sei que esse ser humano está dando uma batalha e que mesmo muitas vezes ele com a maior boa vontade vai errar, e muitas vezes vai errar feio comigo, né? Porque eu muitas vezes também faço isso. Então, é perceber que essa medida que em geral a gente usa para conosco, se me perdoo, se entendo, se me perdoo, mas me responsabilizo pelas coisas, sou mais capaz de fazer isso com os outros também. A emoção que corrói é a mágoa. E eu vejo a mágoa realmente como esse corrosivo, né? Que vai entrando, que vai percorrendo esses caminhos na nossa vida, e quando vê, é isso, né? Esse ácido mesmo que corrói tudo e que sai destruindo. Então, que a gente faça essa asepsia, né? Como um machucadinho mesmo, que se a gente tem um machucado, a gente vai ali cuidando aos poucos, vai limpando, vai tentando curar aquilo, que a gente faça isso com as nossas feridas também, com as nossas mágoas, porque os outros vão sim, né? E a própria vida, assim, de nos trazer alguns machucados ali na alma, algumas feridas que muitas vezes a gente vem não só dessa vida, mas de outras tantas, mas que a gente vá sarando, curando, né? E não deixe esse corrosivo tomar conta da nossa vida. A vida sem amor, um profundo desânimo. O maior de todos os riscos, nunca querer correr riscos. Então é interessante, né? Como ele vai falando disso do, olha, entende que você não é perfeito, olha, entende que você vai errar, entende que muitas vezes você vai correr risco, sim, de que a partir de uma escolha, e claro, escolhas cada vez mais conscientes, mas há escolhas que se a gente projeta ali no futuro, a gente não sabe muito bem onde vai dar, mas que a gente guarde a certeza. Qual foi a intenção por trás disso? Foi boa? Foi para unir? Foi para trazer amor? Foi para me melhorar como ser humano? Foi para olhar lá na frente para o ideal humano que eu quero ser, para a pessoa que eu quero me tornar? Se foi assim, mesmo que eventualmente a gente perceba que não foi a melhor escolha, mas foi o que dava, foi o que naquele momento a gente entendeu que era o melhor para nós. E tá tudo certo, né? O presente mais querido, amar e ser amado. E eu acho que a gente ainda não percebe a grandiosidade do que a vivência do amor na nossa vida, né? Como se diz, a gente está aprendendo a amar, somos aprendizes nisso. Mas os dias em que a gente está, de fato, ali mais conectado, em que percebe mesmo essa presença divina completamente incondicional e amorosa na nossa vida, é que a gente vai percebendo que mesmo o dia mais comum, mesmo a experiência mais teoricamente insignificante aos nossos olhos, se tem amor, gente, o quanto isso é profundo na nossa alma, o quanto isso nos traz mesmo uma experiência muito marcante. Então, o que o amor não seria capaz de fazer na nossa vida e que muitas vezes a gente não percebe porque não coloca. A gente quer muitas vezes ser amado, muitas vezes ser amado a qualquer custo, mas muitas vezes não quer amar sem entender que amar é essa medida também, né? Assim como o auto-perdão, se eu coloco amor em mim, né? Esse auto-amor também que a gente necessita de entender o nosso valor e, consequentemente, entender o valor dos outros, quando a gente se ama profundamente, muito mais natural que a vida nos dê conexões melhores e que a gente transborde isso para o mundo, porque é essa a nossa intenção. Se eu tenho isso tão bonito dentro de mim, eu quero partilhar, eu quero compartilhar, né? Eu quero fazer esse fluxo divino passar através de mim e a vida devolve de forma bonita e muito mais abundante. Então, que muito mais do que ser amado, que a gente busque amar, que ser amado vai ser quase uma consequência, e de verdade, né? Sem essa busca mesmo de receber isso tudo. Não, é da lei, como se diz, é da lei. Quando a gente faz com coração, quando a gente faz com entrega, quando o menor dos nossos sentimentos, dos nossos atos, a gente coloca ali amor, tudo é modificado. A raiz de todo bem, o respeito a tudo e a todos, né? E respeito, né, da palavra saber ver, né? Respicere, saber me ver, saber ver o outro. Essa é a raiz de todo bem. Porque entenda, se eu realmente sei me ver,
eu vou fazer as escolhas mais compatíveis com o meu ser imortal. Se eu me dou valor, eu vou entender que não adianta mais eu ir para aquele rumo, eu já sei o que é melhor para mim e, consequentemente, dou mais valor às pessoas que realmente importam, às conexões que fazem diferença na minha vida, entendo a vida de uma forma completamente diferente por saber ver, esse saber ver com o coração mesmo, né, desses olhos da alma. O resultado do medo, a perda da originalidade. E é verdade, né? Nesse medo de não ser aceito, nesse medo do que vão pensar, dos julgamentos exteriores, perda da originalidade. Então, passa a ser um ser que é a mesma coisa que todo mundo. Então, muitas vezes você vê aí, modifica, vai visitando os países e vai vendo, gente, as pessoas estão se vestindo da mesma forma, falando da mesma forma, mesmo estando em outro país, né? Ou seja, muitas vezes a gente se massifica tanto que a gente se torna mesmo esse produto do que os outros esperam, do que a moda está sendo, do que as tendências acontecem. Então, não, que a gente tenha essa originalidade dentro de nós, desse molde divino mesmo que é único e irrepetível. Então, que a gente não se massifique, que a gente entenda o que meu ser quer, do que ele gosta, o que a gente pode se tornar, e aí sim, né, fazer o melhor que está ali a nossa possibilidade. A autoaceitação, uma existência serena. Autoaceitação, autoamor, começam a ser as chaves mesmo para uma vida muito mais tranquila, muito mais serena, de muito mais valor, porque também vai ser assim que a gente vai vendo os outros. O obstinado defeito, a busca apressada da perfeição. E Hamed, ele toca muito nesse perfeccionismo, né? Me parece que talvez seja um dos pontos ali centrais também da vida dele. Então, que a gente não busque antecipadamente essa perfeição, que até para os nossos moldes daqui da Terra é relativo, né? E o Livro dos Espíritos fala um pouco sobre isso. Olha, até a perfeição que vocês acham que existe, ela é relativa, porque é claro que a gente vive em um mundo ainda muito material, né? Então, até essa perfeição, ela é relativa aqui para o planeta. Há outras tantas que a gente sequer é capaz de entender, porque está fora do nosso grau evolutivo ainda e do nosso entendimento mesmo. O trabalho vocacional, sensação de completude. E muitas vezes essa busca por esse trabalho vocacional gera uma nova ali, angústia na pessoa, né? Se a pessoa não sabia nem muito bem que trabalho ser, meu Deus, agora tem que fazer um trabalho com propósito. E claro que a gente busque mesmo desenvolver os talentos que residem dentro de nós, mas muito mais não importa que trabalho você tenha, mas muito mais a forma como você faz esse trabalho. Porque se a gente coloca amor, independente de ser um trabalho que muitas vezes a gente não tem tanta afinidade, mas se a gente coloca o melhor de nós, gente, esse trabalho também se modifica. Então, esse trabalho vocacional, claro que a gente procure sempre trabalhar com aquilo que toca profundamente o nosso coração e que não precisa necessariamente também ser o nosso trabalho remunerado, não é? Há formas de fazer isso como hobby, que inclusive podem depois virar ali a sua profissão principal, mas hoje a gente vive um período em que a gente pode desenvolver tanto as nossas habilidades em forma de hobby, em forma de um trabalho voluntário, ou mesmo, né? A gente já vivencia tempos em que a gente pode desenvolver, sim, um trabalho remunerado vocacional, mas que isso não se torne uma nova angústia, né? Que a gente entenda, assim, quais são os nossos talentos e os desenvolva no mundo, qual vai ser a forma, e se vai ser remunerado ou não, isso não importa, isso é o de menos. O pior dos inimigos, a falta de bom senso. A mais eficaz medicação, conhecer a si mesmo. E é interessante que essa medicação mesmo, que a gente para de culpar os outros, né? A gente para de culpar um pouco a vida e entender, olha, na verdade você responde dessa forma porque talvez você tenha essa ferida aqui, né? Talvez porque você já vivenciou outras tantas vezes em que você escolheu dessa forma, é que agora é um pouco mais difícil mesmo. Ou seja, ao se conhecer, ao saber quem você é, as coisas vão ficando também um pouco mais fáceis e a gente para de culpar o mundo por aquilo que nos acontece, entendendo que, olha, meu papel aqui é me modificar, o meu papel aqui é me entender, fazer novas escolhas, e é isso que essa situação talvez me exija nesse momento. A necessidade incondicional, a entrega nas mãos de Deus, né?
E o quanto, às vezes, é para a gente difícil fazer isso, né? Querendo ali ter o controle das situações, das pessoas, das coisas, gente. O, o grau que a gente consegue alcançar, de fato, de controle sobre as circunstâncias e as situações, ele existe, mas ele é muito inferior daquilo que a gente imagina. E que isso não nos tire a vontade, né? E a intenção mesmo, e essa ação de fazer diferente, de influenciar o mundo. Mas que de verdade é pequena mesmo, é. No final das contas, é fazer a nossa parte, entregar a Deus, sabendo que ao ter feito a nossa parte, ao ter dado o nosso melhor, que a gente espere o melhor da vida também, e isso é da lei. Então, assim, faço a minha parte, mas naquilo que não me compete, naquilo que eu não tenho controle, entrego incondicionalmente a Deus essa situação, essa pessoa, a convivência ideal, comunicação de sentimentos, né? Então, essa profundidade mesmo, essa verticalização das coisas, em que eu passo a ver as pessoas não como aquilo que elas podem me dar, que privilégios podem me trazer, que benefícios, mas deixa eu olhar esse ser humano em profundidade, deixa eu ter essa curiosidade de entender e de aprofundar essa relação, né? Seja profissional, seja de amigos, seja amorosa, seja com os nossos familiares. Então, muitas vezes a gente vivencia muitas relações, mas profundas, muito raras, em que uma alma conhece a outra, em que há interesses espirituais ali envolvidos, né? Interesses não, mas essas necessidades, se compartilhar, né, de alma, realmente é ainda muito raro, mas que a gente possa fazer esse compartilhamento de sentimentos, né, de aprofundar as nossas relações, que é para isso que a gente está aqui. E nisso, né, sem sombra de dúvidas, a gente vai atrair conexões mais profundas e conexões que realmente importam, que vão estar conosco não só nessa vida, mas vão dividir conosco esses interesses, né, mais transcendentais por muitas e muitas vidas, né? Então, ganhar cada vez mais em número de família espiritual mesmo, né? Não daqueles que fazem o que eu quero, pensam da forma que eu espero, desejo, né? A melhor das descobertas, a autorresponsabilidade. É o que a gente comentava, é uma das, talvez, uma das lições que o Hamed mais repete é dessa autorresponsabilidade. Então, eu deixo de culpar o mundo, deixo de culpar a vida, olho para mim, para aquilo que eu posso fazer, para aquilo, para a forma como eu respondo à vida, para as minhas escolhas e me modifico e me responsabilizo por isso. Culpa não, me responsabilizo, porque ao ter esse senso de responsabilidade, sei que da próxima vez, numa próxima escolha, em uma próxima situação, eu vou poder fazer diferente. Isso muitas vezes pouco tem a ver com o que está acontecendo no exterior. Se é um momento agradável, se é um momento ali mais tranquilo, mais sereno da nossa existência, ótimo, mas se não é, isso vai ter cada vez menos influência em nós. Então, entende, vai ser sempre a minha resposta, como eu vou agir, e muito pouco aquilo que os outros fazem para mim, ou a forma como eles reagem. Então, ao ter esse centro bem firmado, vou entender, a responsabilidade é minha, porque muitas vezes o outro quer ser um pouco mais agressivo, quer muitas vezes. Destilar o ódio, destilar alguma crítica, mas se eu não estou receptível, se eu estou entendendo qual é o meu valor, se eu estou entendendo que eu me responsabilizo pela minha vida, isso vai me atingir cada vez menos, né? O que se leva em conta, de verdade, a sinceridade das intenções, né? Então, o que Deus realmente olha, né? Sinceridade das intenções e o que realmente importa. Fiz essa escolha com a melhor das intenções. Fiz essa escolha querendo acertar, querendo unir, querendo trazer amor. Então, ok. A primordial importância é a fé raciocinada. Que também, se essa fé cega, ela não suporta as vicissitudes pelas quais a gente passa na vida, né? Então, é cada vez mais ter uma fé baseada em experiências próprias, porque eu posso vir aqui e falar das minhas experiências e dividi-las com vocês, mas se não é uma vivência de cada um de nós,
os ventos mais fortes, as marés mais altas pelas quais a gente passa na vida vão acabar nos arrastando, porque a gente precisa dessa vivência espiritual, muito mais, claro, as ideias elevadas, os ideais são bonitos, né? O conhecer é fantástico, mas sobretudo vivência espiritual para ser capaz de suportar os dias mais desafiadores. A ânsia de querer agradar a todos, sensação de impotência. Afinal de contas, hoje as pessoas querem uma coisa, amanhã não querem mais, e se de verdade a gente for tentar agradar, né, a todos de forma indistinta, vai ser muito difícil, a gente vai acabar se perdendo, né? Então, muito mais do que querer agradar, muito mais do que de fato querer fazer o que todo mundo quer, impotência, porque hoje a gente vai conseguir, amanhã não vai conseguir mais e mais, né? Ao muitas vezes fazer aquilo que o outro deseja, a gente vai se mutilar tanto, né? Vai inclusive. E o que a gente percebe hoje em dia, um pouco mais fortemente, né? Das pessoas se desviando de caminhos tão bonitos por pessoas, né? Por escolhas alheias, que pouco tem a ver muitas vezes com o seu caminho espiritual. Então, muita mutilação mesmo. A maior das defesas, sorriso. E é verdade, né? Quanto muitas vezes a gente vivencia situações desafiadoras, e se a gente tem essa intenção de trazer alegria, trazer amor, um sorriso basta para que aquele clima pesado se quebre, para que o outro nos veja ali de uma forma mais agradável, né? Porque essa cara fechada, muitas vezes essa falta de alegria de viver, né? Esse marasmo o quanto a gente não prejudica mesmo as nossas relações, e o quanto mesmo em situações extremamente desafiadoras, se a gente traz ali um sorriso espontâneo, o outro percebe a nossa boa vontade, e muitas das situações complicadas, às vezes de muito e muito tempo, vão sendo aos poucos ali diluídas, né, nesse fluxo da vida, que sabe que ao dar a nossa melhor parte, consequentemente as coisas vão se suavizando. Então, que a gente saiba usar os nossos sorrisos espontâneos em momentos delicados, desafiadores, né, para que toda essa mágoa vá aos poucos se quebrando. O hábito de polemizar constantemente, cultivo de guerra interior. Então, também é interessante perceber que uma pessoa que está sempre de forma ali, muitas vezes leviana, de forma maliciosa, né, ali com fofoca, se a gente vai olhar a vida dessa pessoa, também é fruto de uma guerra interior terrível, de um ser que não entende o seu valor, de muitas vezes de não estar dando a sua própria batalha, enfrentando os seus próprios desafios e que por isso está polemizando ali fora, ou seja, perdendo um tempo precioso. Né? E o que a gente mais percebe é que as pessoas que realmente estão fazendo, modificando, transformando a sua trajetória, pouco tem tempo para olhar e criticar a estrada alheia, para julgar de forma maliciosa, porque sabe o quão difícil é. Se estou empreendendo tempo, se estou gastando tempo em me melhorar, em transformar a minha vida, primeiro que eu não vou ter tempo para olhar para fora. E depois porque é um ser mesmo perdido, tão perdido, em tanta, como ele diz ali, né, em tamanha guerra interior, em tamanho desconcerto ali interno, que então preciso, para apaziguar um pouco essa guerra interior, olhar para fora e criticar o de fora, e julgar o de fora, e fofocar o de fora, para que isso se apazigue dentro de mim. Olha que interessante, né? Os professores particulares, os eventos do dia a dia. Olha que beleza contida, né? Os professores particulares e os eventos do dia a dia. Então, a gente passaria, inclusive, a ver os eventos de uma forma diferente, né? O que que isso está querendo me ensinar? E é verdade, a nossa vida é uma soma de oportunidades com os eventos que nós temos todos os dias. Se a gente acordasse e visse os desafios e visse os eventos do dia a dia como a vida a nos ensinar algo, a nos trazer um ensinamento, o quanto de maior boa vontade a gente teria em passar pelas situações. Então, olha, essa situação que está me vindo agora, isso que eu estou enfrentando, não é para me prejudicar ou para me fazer mal, é para me ensinar alguma coisa. Então, olhar os eventos como professores. O que que isso está querendo me ensinar?
e eu sei que se chegou até mim é para me melhorar e não para me prejudicar, né? Se eu souber extrair as lições, se eu souber aprender, vou sair disso daqui muito maior, muito mais fortalecido para as próximas batalhas. O que mais ameaça ou protege? Busca a resposta dentro de si mesmo. Então, a resposta quase nunca está fora, é dentro. Olha, observa, veja a sua bússola, veja o que realmente toca a sua alma, porque no fundo todos esses interesses, né, todo esse mundo exterior vai passar, é passageiro, muitas vezes é ilusório. Então busque as respostas dentro de si, porque consequentemente o mundo exterior também há de mudar. Para abolirmos o cativeiro da ignorância que nos impede de desvendar o livro sagrado ou a Imago Dei que reside em nós, é preciso integrar a compreensão do mundo exterior com o divino existente no reino interior. Então, não fazer essa separação, né, mas trazer esse paraíso, que ainda para muitos de nós, se não para quase todos, ainda está perdido, né, esse mundo interior, trazer esse paraíso que já reside dentro de nós, integrar ele também com o nosso mundo exterior. Não se alcança a luz do espírito nem por osmose ou símbolos, nem através de cerimônias ou determinações das autoridades religiosas, e sim entesourando os valores e as experiências provenientes da própria busca íntima. Então, é claro que a gente tem muitos conhecimentos e que bom que a gente tem um acesso cada vez maior a eles, né? Que bom que a gente tem condutores ali, né? De almas mesmo, mas que, sobretudo, isso seja vivência, né? Que isso tudo seja experiência proveniente da nossa busca íntima, que muitas vezes também a gente quer as respostas dos grandes mestres, das grandes autoridades religiosas, mas é sobretudo, olha, quando eu passo por um desafio, eu vou ter que pegar, né, essa chave, e muitas vezes a gente usa disso mesmo, né, desses grandes mestres, desses grandes sábios, né, de um Chico Xavier, de uma vida dessa, a gente pega assim como exemplo, mas esse exemplo, ao a gente vivenciar ele em profundidade e ver que faz sentido, isso passa a ser o meu exemplo de vida, porque eu vivenciei aquilo, eu sei que é aquilo, e a partir daquilo vira meu repertório. Então, entenda, é pegar tudo isso exterior também, muitas vezes, né, esses conhecimentos, mas interiorizar profundamente nessa vivência, nessa experiência espiritual, e nessa bússola que a gente vai ganhando e já tem dentro de si, mas vai aflorando aos poucos, não é? Então, gente, muito obrigada por mais essa quarta-feira, por dividir com vocês todas essas coisas, pelas trocas bonitas. Desejo, sinceramente, uma ótima semana, de muita paz, de muita serenidade, de muita busca interior desse paraíso que já reside dentro de nós, tá bem? Um beijinho no coração de cada um de vocês.